Várias marcas lançaram celulares gamers nos últimos anos. Os preços aumentaram, eles ganharam funções dedicadas, mas a dúvida que fica é: você precisa mesmo de um celular gamer? Para responder essa pergunta, eu conversei com a Asus e consegui o ROG Phone 6 por 2 semanas, que é o mais recente modelo da linha aqui no Brasil. Esse não vai ser exatamente um review, mas um resumo dessa experiência jogando com esse cara. Vem comigo? E se você gostar do ROG Phone 6, tem links na descrição e comprando por lá, você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos como esse aqui no canal. Ah, e 2 dicas para sempre economizar em qualquer compra online. A primeira é entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem boas promoções que o nosso time separa. A segunda dica é baixar o comparador Escolha Segura, seja no seu celular Android ou como extensão no seu navegador. Ele compara preços, mostra o histórico, testa cupons e te avisa quando aquilo que você procura chega no preço que você quer pagar. Recados dados? Bora jogar com o ROG Phone 6? Então sobe a vinheta! Antes de contar como foi a experiência jogando com o ROG Phone 6, deixa eu te dar um pouco de contexto. A família tem outros 3 modelos, que contam com o ROG 6 Pro, o ROG 6D e o Batman Edition, que foram anunciados em julho, mas só chegaram no Brasil em novembro, num movimento difícil de entender, mas que já é comum na fabricante. Nesse intervalo, entre a chegada do ROG Phone 6 no Brasil e ele bater na minha mão para os testes, deu tempo de a Asus lançar o ROG Phone 7 globalmente. Mas o que o ROG Phone 6 traz, eu já começo pelas especificações técnicas, que inclui um chipset Snapdragon 8 Plus de primeira geração, com um CPU de 3.2 GHz, com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento interno no padrão UFS 3.1. Ainda no assunto memória, todos os celulares da linha possuem memória RAM no padrão LPDDR5, uma das mais rápidas para transferência de dados atualmente. Ele chegou com Android 12, mas já está atualizado com a versão 13 do robozinho do Google. O resumo dessas siglas todas é que um celular gamer precisa ter os padrões mais recentes e rápidos de leitura de arquivos e transferência de dados, e o ROG Phone tira essa tarefa de letra. A sua tela é de 6.78 polegadas, AMOLED, com 165 Hz de taxa de atualização e resposta ao toque de 720 Hz, que foi um ponto que eu curti bastante, além do brilho de 1200 nits, que é bom para uso externo, só que menor que topos de linha mais atuais como o iPhone ou Galaxy. O ROG Phone 6 ainda tem bateria de 6.000 mAh, som estéreo e carregamento de 65 watts, com capacidade de carregamento reverso de 10 watts. A fabricante garante que essa linha conseguiu ser 10% mais poderosa que a geração anterior e 30% mais eficiente em consumo de energia. Por dentro do capô, para garantir que o modelo se mantenha frio durante horas de jogatina, a Asus apostou num sistema de resfriamento baseado em nitreto de boro e o sistema Aeroactive Cooler para manutenção da temperatura. Nas câmeras, um conjunto traseiro triplo com principal de 50 megapixels e abertura f1.9, ultra-wide de 13 megapixels com 120 graus de abertura e f2.2 e macro de 5 megapixels, com a principal capaz de gravar em até 8K a 24 quadros por segundo. A câmera frontal tem 12 megapixels e grava em Full HD. Eu fui bem generalista por aqui, já que a gente quer saber mesmo é de jogo. Então vamos falar mais de como o ROG Phone se comporta nessa parte. Mas antes, deixa eu te pedir para se inscrever aqui no canal, senão você vai passar por aqui e vai esquecer de fazer isso. Pausa agora o vídeo, se inscreve e também clica no sininho para sempre saber quando tem vídeo novo no canal. E deixa eu continuar. Para quem nunca viu um ROG Phone, eu preciso dizer que o visual dele é diferente de um celular comum. Primeiro pelo design futurista da traseira, que tem um LED com o símbolo da ROG e um design diferente para o módulo de câmeras e o flash, além do acabamento em vidro. Os traços remetem aos cenários futuristas de jogos, assim como a expressão Dare to Play. No geral, é um celular grandalhão e pensado para ser assim, afinal é mais espaço para jogar de um jeito mais confortável. E eu só preciso dizer que ele tem proteção IPX4, ou seja, ele não aguenta poeira e suporta apenas respingos d'água. A Asus entende que por ser um celular pensado para quem joga, você não vai usar em situações extremas que possam levar a molhar ou entrar poeira, né? Voltando à construção, ele tem outros pontos pensados para gamer, como a entrada P2 para fones de ouvido e uma diferença quando a gente fala da entrada para o carregador. Ou melhor, as entradas para o carregador são duas, uma na parte inferior que não fica centralizada e outra na borda lateral oposta aos botões de energia e volume. E por que isso? Para você continuar jogando enquanto carrega o smartphone. Voltando às bordas laterais, além dos botões de energia e volume, você vai reparar em 2 relevos nas extremidades. Eles são os Air Triggers, botões táteis que simulam aqueles do joystick, seja os R's do DualSense ou os L's do Xbox. Eu já comentei sobre o display antes, mas você vai notar
que essa tela tem bordas bem grandinhas para uma tela AMOLED. Mas não é falta de cuidado, é algo pensado para quem joga também. Pensa comigo, você está jogando no celular, então precisa de algum espaço para poder segurar o aparelho sem que isso atrapalhe a visualização da tela. Então é de propósito que ele entrega bordas bem grandinhas no topo e na base do celular, mas o espaço nas laterais é mínimo. Essa tela ainda guarda o sensor biométrico, que está numa ótima posição, intuitiva para quem usa o polegar. E outra coisa pensada para os gamers é a interface de usuário. Você pode escolher a padrão, que é bem próximo do que a gente vê em outros modelos da Asus, ou ainda optar por uma customização da ROG, que mantém o design futurista e gamer. E foi o que eu fiz. Não que as duas interfaces tenham alguma diferença em termos de funcionalidades, elas ficam mais no visual. Mas é legal ter a opção de mudar o visual do celular sem precisar baixar uma launcher de terceiros. Ainda no assunto interface, eu preciso falar sobre o app Armory Creator, que é uma central de jogos. Por lá, você consegue escolher 3 perfis de configurações de jogos. Um mais intenso, que vai dar mais taxa de atualização e desempenho no sistema, mas que vai drenar a bateria. O outro é o dinâmico, que vai equilibrar desempenho e bateria. E por fim, tem o modo ultra durável, que vai priorizar manter o seu tanque cheio. Mas não só isso. Sabe esses LEDs da traseira do ROG? É por lá que você os regula. E ainda tem como ver um histórico de quanto você jogou em cada um dos títulos, além de uma aba em que ele te sugere jogos para baixar. A vantagem é que ele mostra quais deles se aproveitam das taxas altas de atualização de tela que o ROG Phone 6 oferece. E você não fica perdido procurando na internet quais jogos vão além de 60 Hz. Se você tiver acessórios como o Active Cooler, vai poder usar no aplicativo, o que não foi o nosso caso, já que a Asus não mandou pra gente. Mas a Asus manteve o Game Genie, que você acessa deslizando das laterais do celular e consegue mexer em tempo real em várias funções do aparelho, seja ativar ou não usar triggers, bloquear chamadas, mudar a taxa de utilização, gravar ou alternar os modos de jogo. Nesse período jogando com ele, se teve uma coisa que não precisei me preocupar foi com a bateria, e por 3 motivos. Para começar, porque o tanque é enorme, com 6.000 mAh, que aguentou super bem o ritmo de jogos. Segundo, pelo carregador de 65 watts, que me entregou 100% da bateria partindo do zero em 42 minutos. Sendo que em 15 minutos entregaram 45% de recarga e meia hora com ele na tomada levou a 82%. Tá, se a gente for pensar, o M54 tem bateria de 6.000 mAh e o Edge 30 Pro tem carregamento de 68 watts. Então esses primeiros fatores sozinhos não são um diferencial, mas os próximos dois são. E eles são a segunda entrada USB na lateral esquerda do aparelho, que te permite jogar enquanto carrega o celular, e para prolongar a vida útil da bateria, o modo Bypass faz com que a energia que o ROG Phone 6 usa durante o carregamento seja do carregador e não a da bateria. Isso aqui é algo típico de um gamer e pensado para quem joga. O cabo do carregador fica num ponto que não atrapalha o jogo e com as mãos na tela você consegue jogar enquanto carrega, sem ter que se preocupar em parar o jogo porque está com pouca energia. Faltou só um ponto aqui, que é a recarga sem fio, algo que eu já me acostumei a usar direto. No meu setup, por exemplo, eu dou preferência a esse tipo de carregamento e só uso a recarga por cabo quando eu tô com pressa. Tá, feito esse tour pelo ROG Phone 6, vamos para os jogos em si? E como último aviso, a Asus não mandou os acessórios além dos que vem na caixa do celular, que são carregador de 65 watts, com cabo USB e a capinha de plástico que acompanha o aparelho. Começando pelo eFootball 2023, ele rodou bem, variando entre 59 e 60 FPS durante o jogo, com a temperatura se mantendo em 32 graus. Foram 10% de bateria consumidos em 1 hora de game. Aqui, ter um celular gamer não influiu diretamente na dinâmica do jogo, exceto por ser perceptível que a resposta ao toque da tela dá uma impressão de mais fluidez no jogo. Call of Duty se manteve travado em 60 quadros, sem nenhuma variação. Durante 1 hora de jogo, ele consumiu 12% da bateria. E aqui, os artigos já funcionaram. E tem um detalhe bem pessoal. Eu não sou o maior fã dos jogos de tiro, mas meu desempenho em Call of Duty é de razoável para bom. Mas aqui, eu consegui ser o MVP de quase todas as vezes que eu joguei. Asphalt 9 me surpreendeu no consumo de energia e na temperatura. O ROG Phone 6 estava com 24 graus de temperatura quando eu comecei a jogar, e depois de 1 hora ele chegou a 35 graus. O game foi bem gastão em bateria, chegando a nada menos que 18% nesse período. Foi legal usar o ROG Phone para aproveitar a experiência de vibração a cada colisão nas corridas. E se o jogo de corrida foi gastão demais, o simulador de basquete foi o mais econômico, com 8% gasto em 1 hora e temperatura próxima dos 26 graus. Foi em NBA 2K que eu senti que o ROG Phone 6 fez o menor esforço. E aqui eu percebi que mesmo intermediário premium conseguiria dar conta desse jogo tranquilo. E olha que assim como os outros, eu coloquei as configurações no máximo possível. Genshin Impact
é o jogo mais pesado da Play Store e um ótimo benchmark para saber se o celular aguenta ou não tarefas pesadas. E aqui o ROG Phone tirou de letra. Em 1 hora de jogo, foram 14% de bateria e temperatura oscilando apenas 2 graus, entre 32 e 34. A gameplay também aconteceu com tudo possível na resolução mais alta. Para fechar, PUBG New State é o jogo indicado pelo próprio Armory Creator como um dos games que se aproveitam dos 144 Hz da tela do ROG 6. E esse uso maior de tela acabou rendendo, porque ele empatou com a Asphalt 9 em consumo de energia, ou seja, 18% em 1 hora, mas se manteve numa variação pequena de temperatura. Para resumir, tudo rodou liso como era de se esperar num celular gamer. E não é de se estranhar um desempenho tão bom nos jogos, já que nos testes sintéticos ele passou de 1.100.000 pontos no AnTuTu e também foi bem no Geekbench, fazendo 1.760 pontos no single core e 4.234 no multicore. E tá, vamos lá. Eu já adianto que não vai ser fácil concluir se esse carinha vale ou não a pena. Isso porque o ROG 6 é, dentro do seu nicho, praticamente o único aparelho oficialmente vendido no Brasil, com selo Anatel, garantia e tudo mais, sem os riscos de importação. Então, para quem quer um celular gamer, ele navega quase sozinho nesse mar. Os recursos gamer que ele tem fazem muito sentido, como as 2 entradas USB-C, a tela enorme AMOLED, o sistema de resfriamento e a possibilidade de usar a energia do cabo enquanto joga. Tudo isso é bacana e vai agradar quem joga bastante no celular. Mas fora esses recursos, ele é um top de linha, com especificações do ano passado, e está custando atualmente R$ 4.500 no varejo no momento que eu faço esse roteiro. E aí, eu preciso te lembrar que o S22 Ultra ainda está sendo comercializado no varejo, com mais memória RAM, as mesmas velocidades de memória e armazenamento, chipset com desempenho próximo e alguns outros detalhes, como proteção IP68, suporte a S Pen, 4 anos de atualização e câmeras melhores. E tudo isso sai por R$ 400 a mais do que a Asus cobra no ROG Phone 6 no mesmo varejista, aliás. E ainda dá para conseguir praticamente o mesmo desempenho e economizar uma boa grana comprando o Optima de 30 Ultra por R$ 3.599 no site da Motorola. Para quem realmente joga, nem o flagship da Samsung e nem o da Motorola vão oferecer taxa de atualização de 165 Hz, nem taxa de resposta ao toque, nem sistema de resfriamento, mas vão garantir jogos na mais alta taxa de quadros e com gráficos e desempenho de sobra. E aí, apesar de esses modelos não serem concorrentes dos ROG Phone 6, eles acabam sendo melhores opções para quem é mais generalista. Mas se o seu foco é jogar de modo competitivo, ele é uma ótima opção. Uma pena que é praticamente a única vendida oficialmente no Brasil. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários. Aproveita para deixar o like se você gostou do vídeo e não esquece de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que curte celular gamer, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!